Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar hoje o conteúdo de operações com matrizes, conteúdo esse que vai encerrar o conteúdo da nossa disciplina. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aí é a adição de matrizes. Então, dadas as matrizes A e B, nós chamamos de soma de matriz A e B a matriz C, ou seja, o resultado da soma de A mais B. E aí, temos um exemplo aí, a matriz A, 2, 9, 7 e 3, e a matriz B, 6, 1, 8 e 4. Como é que a gente faz para resolver a matriz A mais a matriz B? Nós vamos somar cada elemento que está na mesma posição que está na matriz A e está na matriz B. Ou seja, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna soma com o elemento que está na primeira linha e primeira coluna da matriz B. Assim como o elemento que está na primeira linha e segunda coluna da matriz A soma com o elemento da primeira linha e segunda coluna da matriz B, ou seja, as mesmas posições. Então, vamos lá, nós vamos somar o 2 mais o 6, o 9 mais o 1, o 7 mais o 8 e o 3 mais o 4. Então, 2 mais 6, 9 mais 1, 7 mais 8 e 3 mais 4. Tendo como resultado 2 mais 6, 8, 9 mais 1, 10, 7 mais 8, 15 e 3 mais 4, 7. Ou seja, a soma das matrizes A e B, nós vamos ter a matriz C como resultado, sendo 8, 10, 15 e 7. Certo? Esse é o resultado da matriz A mais B. Então, se nós temos adição, também vamos ter aqui a subtração. Então, vai ser a subtração da matriz A menos a matriz B, certo? E o resultado, a gente vai ter uma nova matriz. Porém, o que é que acontece? Nós temos uma observação aqui. A mais B existe se e somente se A e B são do mesmo tipo, ou seja, M vezes N. Mesma quantidade de linha, mesma quantidade de colunas, tanto na matriz A quanto na matriz B. Então, nós temos um exemplo aí. 3 e 0, 4 e menos 7 na matriz A, menos 1 e 2, 0 e menos 2 na matriz B. O que é que acontece? Quando nós temos uma subtração de matrizes, nós vamos ter que inverter os sinais dessa matriz B. A matriz A ela vai permanecer da forma que está, e essa matriz B, nós vamos inverter o sinal de todos os números que estão nessa matriz B. Ou seja, esse 1 que está positivo vai ficar negativo, o 2 que está positivo também vai ficar negativo, o menos 2 que está negativo vai ficar positivo, e o 0 que é neutro, ele nem é positivo nem negativo. Então, ele tanto está aqui neutro na primeira vez que está aparecendo aqui, quanto também na matriz inversa. Então, vamos lá. Nós vamos ter 3, 0, 4 e menos 7, que é a matriz A, ela permanece igual. Agora, a matriz B, nós vamos fazer a modificação. Então, o que era 1 passa a ser menos 1, o que era 2 passa a ser menos 2, o que era 0 continua sendo 0, e o que era menos 2 passa a ser 2. Ou seja, agora nós temos matriz A mais matriz B, e resolve da mesma forma que a gente acabou de resolver o outro exemplo, sendo que nós estamos trabalhando com a matriz inversa de B. Por quê? Porque nós estávamos fazendo uma subtração, certo? E aí nós vamos ter 3 menos 1, 0 menos 2, 4 mais 0 e menos 7 mais 2. E aí teremos como resultado 3 menos 1 é 2, 0 menos 2 é menos 2, 4 mais 0 é 4, e menos 7 mais 2 é menos 5. Então, lembrando, quando nós estivermos resolvendo subtração de matrizes, o que é que nós vamos fazer? A matriz B, nós vamos pegar e inverter todos os sinais dos números que estão nessa matriz B. E a matriz A permanece da mesma forma que foi dada na questão. Nós temos aí multiplicação de um número real por uma matriz. Ou seja, o que é que significa isso? Significa uma matriz que vai ser multiplicada por um determinado número real. Seja esse número quem for. Seja 0, 1, 2, 3 sobre 4, 5 sobre 2.
qualquer número real vai poder ser multiplicado por matriz. Então, nós vamos ter um exemplo aí. 2 que multiplica pela matriz 3, 0, 4 e 2. Ou seja, esse número 2, esse elemento 2 aqui, ele vai multiplicar por todos os números que estão dentro da matriz, todos os elementos que compõem essa matriz. Ou seja, 2 vai multiplicar por 3, 2 vai multiplicar por 0, 2 vai multiplicar por 4 e 2 vai multiplicar por 2. Então, 2 vezes 3 vai ser 6, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4 é 8 e 2 vezes 2 é 4. Então, o resultado da multiplicação de 2 vezes a matriz 3, 0, 4 e 2 vai ser a matriz 6, 0, 8 e 4. Então, nós temos uma nova matriz como resultado desse cálculo aqui, certo? Vamos lá. Multiplicação de matrizes. A matriz produto A vezes B existe apenas se o número de colunas da primeira matriz, ou seja, a matriz A, é igual ao número de linhas da segunda matriz, ou seja, a matriz B. Então, nós vamos ter a matriz A multiplicada pela matriz B. Então, matriz A nós temos 2, 3, 4 e 1. Matriz B nós temos 1, 2, 3 e 4. Porém, o que é que difere aqui? Na multiplicação de matrizes, é diferente da adição de matrizes. Na adição, nós somávamos os números que estavam na mesma posição. Aqui nós não vamos poder fazer da mesma forma, multiplicar os números que estão na mesma posição. Exemplo, 2 vezes 1 e 3 vezes 2, 4 vezes 3 e 1 vezes 4. Não, na multiplicação não é assim. Na multiplicação, nós multiplicamos a linha pela coluna, ou seja, cada linha vai multiplicar cada coluna. Veja que a numeração está colorida para facilitar esse entendimento. Então, esse número 2 aqui compõe a primeira linha e primeira coluna. Então, a primeira linha aqui da matriz A vai ser 2 e 3. Essa primeira linha, 2 e 3, ela vai multiplicar pela primeira linha, pela primeira coluna da matriz B, ou seja, 1 e 3. Então, vai ser 2 vezes 1 mais 3 vezes 3, certo? Linha versus coluna. E aí, depois, essa linha também vai multiplicar pela segunda coluna de B. Então, 2 e 3 vai multiplicar por 2 e 4. Então, vai ser 2 vezes 2 e 3 vezes 4, compondo o segundo elemento da nova matriz. Vamos lá. A segunda linha aqui da matriz A, 4 e 1. 4 e 1 vai multiplicar pela primeira coluna de B, que é quem? 1 e 3. Então, vai ser 4 vezes 1 e 1 vezes 3. E aí, depois vai multiplicar pela segunda coluna de B, que é 2 e 4. Então, vai ser 4 vezes 2 mais 1 vezes 4. Certo? E aí, nós vamos ter como resultado 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1 é 4. 1 vezes 3 é 3. E 4 vezes 2, 8. 1 vezes 4, 4. E aí agora é só somar. 2 mais 9, 11. 4 mais 12, 16. 4 mais 3, 7. E 8 mais 4, 12. Então, nós temos aí multiplicação de matrizes. Porém, é interessante observar que na multiplicação, como ela muda a forma de fazer, o resultado de A vezes B é diferente do resultado de B vezes A. Então, vamos para um novo exemplo aí, ó. B vezes A, utilizando os mesmos valores que estão aqui nesse primeiro cálculo de multiplicação. A e B continua sendo as mesmas matrizes. Porém, agora vai ser B vezes A. Então, veja aqui. Vai ser a primeira linha de B, 1 e 2, que vai multiplicar pela primeira coluna de A, 2 e 4. Então, vai ser 1 vezes 2, mais 2 vezes 4. Depois, 1 vezes 3, mais 2 vezes 1. E 3 vezes 2, mais 4 vezes 4.
E, por fim, 3 vezes 3 mais 4 vezes 1. E aí nós vamos ter a condição de multiplicar e achar os valores correspondentes a essas matrizes. Então, vai ser 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 1 é 4. Então, somando aí, nós vamos ter 2 mais 8, 10, 3 mais 2, 5, 6 mais 16, 22, e 9 mais 4, 13. Observe que o resultado de B vezes A vai ser 10, 5, 22 e 13. E no cálculo anterior, nós tivemos 11, 16, 7 e 12. Totalmente diferente de quando a gente fez B vezes A nesse último cálculo que a gente fez, ok? Então, observem que é diferente. A vezes B é diferente de B vezes A. Porém, como a gente está fazendo multiplicação de matriz, a gente viu que a multiplicação é feita linha vezes coluna, o que é que a gente precisa ter igual? Na multiplicação de matriz, a quantidade de linhas precisa ser apenas igual à quantidade de colunas da matriz que vai ser multiplicada. Olha o exemplo. Nós temos aí a multiplicação de A vezes B, sendo a matriz A uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, e a matriz B, uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Vejam que elas não são matrizes quadradas, elas não têm a mesma quantidade de linhas e colunas, tanto em A quanto em B. Ou seja, a gente vai multiplicar a matriz A vezes a matriz B, mesmo elas não sendo uma matriz quadrada, as duas tendo a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Por quê? Porque nós multiplicamos linhas por colunas. Então, observem que nós precisamos ter, na matriz A, 3 linhas. Então, obrigatoriamente, na matriz B, nós precisamos ter 3 colunas, independente da quantidade de linhas, que vai ser 2, 3, 4, 5, não nos interessa. O que interessa é, na matriz A quantidade de linhas que eu tiver na matriz A, eu tenho que ter de colunas na matriz B, certo? Então, vamos lá. Então, linha multiplicando por coluna. Primeiro, 2 e 3 vai multiplicar por 1 e menos 2. Então, 2 vezes 1 mais 3 vezes menos 2. Próximo número, 2 vezes 2 mais 3 vezes 0. E o último número dessa linha, 2 vezes 3 mais 3 vezes 4. Então, a gente compôs aí a primeira linha. Vamos para a segunda linha agora. 0 e 1 mais 1 vezes menos 2. Próximo número, 0 vezes 2 mais 1 vezes 0. E, por fim, o número dessa linha, 0 vezes 3 mais 1 vezes 4. E aí agora vamos para a última linha, que vai ser menos 1 e 4, que vai multiplicar por todas as colunas da matriz B. Então, menos 1 vezes 1, mais 4 vezes menos 2. Menos 1 vezes 2, mais 4 vezes 0. E menos 1 vezes 3, mais 4 vezes 4. E aí agora a gente vai ter que resolver as multiplicações. Então, resolvendo, nós temos 2 vezes 1, 2, 3 vezes menos 2, menos 6. 0 vezes 1, 0. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 1 vezes 1 é menos 1. 4 vezes menos 2, menos 8. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 2 é 0. 1 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Mais 4 vezes 0 é 0. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 4, 12. 0 vezes 3 é 0. E 1 vezes 4 é 4. E menos 1 vezes 3 é menos 3. 4 vezes 4, 16. E agora apenas resolver adição e subtração. Vai ser 2 menos 6, menos 4. 4 mais 0 é 4. 6 mais 12, 18. 0 menos 2
é menos 2. 0 mais 0 é 0. 0 mais 4, 4. Menos 1 e menos 8, menos 9. Menos 2 e 0 é menos 2. E menos 3 mais 16, 13. Certo? E aí a gente consegue chegar a uma nova matriz. Aqui sim, nós temos uma matriz quadrada, 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Ok?